Boa noite, sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos continuando o estudo do livro O Caminho da Autotransformação, de Eva Pierrakos. Hoje o capítulo 11, o sentido espiritual da crise. Dando sequência ali na aula da semana passada, que é bem interessante assistir e estudar na sequência, né? Então, aqui na introdução desse capítulo, o guia faz os seguintes comentários. Na nossa vida, existem momentos e mesmo períodos prolongados em que, de repente, tudo parece ter chegado ao fim. Somos sacudidos até as profundezas do nosso ser por acontecimentos que nos obrigam a tomar decisões difíceis, ao mesmo tempo que nossos sentimentos se agitam de tal modo que não sabemos o que fazer. O tema desta palestra, que vai até o fundo da alma, aborda o surgimento de crises desse tipo e o modo como podemos lidar positivamente com os problemas que nos acabrunham nessas ocasiões. Então, as queridas crises, né? As crises que são muito bem-vindas, né? Porque são as crises que sacodem a nossa vida, fazem com que a gente olhe para coisas na nossa vida que a gente não costumava olhar, ou não queria olhar, ou tinha medo de olhar. Então, são as crises que fazem com que isso tudo venha à tona, né? E aí é o momento de olhar para isso tudo, né? Trabalhar isso tudo. Porque é a crise que ela traz o conteúdo que a gente precisa trabalhar. E sempre passa, né? A gente vive uma crise, a gente resolve aceitar aquele momento, a gente recebe esse conteúdo, trabalha com ele, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai encontrando o nosso jeito, a nossa forma de lidar com isso. Aos poucos ela vai ficando mais suave até que termina. Né? Então, sempre são períodos da nossa vida, das nossas vidas, né? Onde encontramos essas crises, essas situações que para nós, no momento em que estamos vivendo, esse tipo de situações, parece que é o fim do mundo, né? Parece que, nossa, nunca vai acabar, ou como vai acabar isso? Mas, no fim, a gente pode observar, olhando para trás em todas as nossas crises, a gente sempre pode observar que resolve-se. As coisas sempre chegam num final ali, numa solução, seja ela qual for, a melhor solução para o momento, né? Então, a crise é um processo necessário de transformação que traz mudanças, rompendo estruturas negativas e hábitos arraigados. Então, essas estruturas negativas, elas estão realmente ligadas àquelas crenças limitantes e aqueles hábitos que já estão ali cristalizados em nós, né? Hábitos que a gente assumiu por muitos anos, já há muito tempo, e isso vem se repetindo, e a gente vem ali numa zona de conforto do comportamento. Às vezes, são comportamentos que nos trazem dor, que não são legais para a gente. Mesmo assim, é uma zona de conforto, né? Até aquilo que é doloroso, negativo, mas que a gente já conhece, é melhor do que crises de vinda de conteúdos que a gente não conhece, né? São estranhos para a gente. Então, isso tudo causa um medo de olhar para tudo isso, não é? É muito mais fácil ficar com aquela dor que a gente já conhece, do que enfrentar dores novas, tá? Então, essas crises, elas vão gerar essas mudanças. E essas mudanças, elas só vão acontecer se a gente vivenciar essas crises aprendendo com elas. Aí sim a gente consegue gerar as mudanças que são necessárias na nossa vida. Embora dolorosa, ela é essencial
para o crescimento e desenvolvimento humano, liberando potenciais e harmonizando a vida. Então, depois de crises, a gente libera os potenciais que a gente tem. A gente pode ver aí nessa crise que nós tivemos mundial, que começou lá em 2020, foi uma crise terrível, mas que impulsionou outras forças, outras habilidades que nós podemos ver hoje em dia. Então, ela trouxe também algumas consequências que não foram tão positivas, mas também liberou potencialidades que nós não teríamos entrado em contato se não tivesse ocorrido essa crise, né? E aquilo que não foi tão positivo é justamente o que a gente ainda precisa trabalhar. Então, na verdade, aquela crise, né, fez com que surgisse em nós, em cada um de nós, uma série de conteúdos que estavam lá, guardadinhas. Isso em cada um, de forma pessoal mesmo, não é? E que nós tivemos que lidar com isso, estamos lidando até hoje. Como, por exemplo, a solidão, o estar longe da sociedade, né, estar mais afastado das pessoas. Então, muitas pessoas tiveram que entrar em contato com essa realidade. E houve muito sofrimento, mas isso mostrou o quê? Mostrou que existe uma baixa tolerância à solidão, não é? A estar só. E por que será? Que não se soube lidar com isso. E isso é algo que precisava ser trabalhado. Então, a crise trouxe isso, né? Então, é assim que funcionam essas crises que acontecem na nossa vida, no decorrer da nossa vida, tá? Elas chegam, elas muitas vezes nos devastam, mas elas trazem muitos aprendizados. Quando o ego, que é a parte da consciência que dirige a vontade, obstrui a mudança, a crise acontece para possibilitar a mudança estrutural. Então, existe uma parte nossa que é estrutural, ela já está estruturada de certa forma. E o ego, ele vem para proteger essa estrutura já formada ali. Por isso nós temos as defesas do ego, né? Elas vêm, elas protegem, elas impedem que coisas diferentes aconteçam. Por quê? Porque ela preserva essas estruturas aí antigas e que já estão aí há muito tempo. As famosas estruturas já conhecidas, né? Só que quando esse ego obstrui que a mudança ocorra, né? Na verdade, acontece a crise. Então, todas as vezes que estamos resistindo a alguma mudança, estamos resistindo com o nosso ego, a crise vem, porque começa a haver aquele choque entre a mudança que quer vir de qualquer jeito, né? Aquela energia da mudança, a vida está em completo movimento o tempo todo, e não se pode ficar parado na vida, porque a vida, ela flui o tempo todo. E quando ela flui, existem as mudanças nesse percurso. E quando o ego fica ali segurando, obstruindo, aí as crises acontecem, como se fosse um rio que quer correr e que tem algo ali impedindo que essas águas fluam, né? Vai chegar um tempo que essas águas vão acabar destruindo essas barreiras que foram colocadas ali. Resistir à mudança gera sofrimento, enquanto a aceitação permite liberdade e realização. Então, seria ficar passivo diante das mudanças ou diante de uma crise? Não. Diante de uma crise, se a gente tem aceitação das coisas, né, daquilo que é, a gente vai lidar com essas crises. E quanto mais a gente tem aceitação das coisas como elas são, menos fortes são essas crises. Porque existe uma harmonia, existe um ritmo ali acontecendo. Né? Nós sabemos que a vida está em constante movimento
e esse movimento está sempre ligado a constantes mudanças, e a gente vai fluindo com a vida. Por isso, as crises, elas acabam sendo mais tranquilas. São pequenos choques que vão acontecendo entre algumas realidades, e conforme a gente aceita, a gente vai trabalhando isso de uma forma mais natural, entendendo que a vida é isso. A vida é feita de ciclos, e que tudo que começa, termina uma hora. Para que algo novo aconteça e inicie-se, para que ele também tenha o seu ciclo de terminar e para vir outra coisa nova. Então, a vida é feita de ciclos, e cada ciclo traz mudanças, não é? Conforme a gente vê na natureza mesmo, não é? A gente vê isso na natureza o tempo todo. A primavera, o que acontece na primavera, no verão, no outono e no inverno, são mudanças. Então, sempre a natureza dá espaço para o próximo ciclo, né? Os animais, eles já estão muito acostumados e integrados com a natureza. Então, eles não sofrem com as mudanças climáticas, por exemplo, que sejam naturais, né? Dos ciclos. Eles se adaptam a cada uma das estações. Eles são extremamente adaptados ali nos seus habitats, né? O desenvolvimento emocional e espiritual exige o enfrentamento de negatividades, como crenças errôneas e emoções destrutivas, que impedem o progresso. Basta que nós observemos que tipos de emoções a gente costuma ter frente a dificuldades. Como são essas emoções? De que teor elas são? A gente consegue perceber se essas emoções elas estão sendo destrutivas, se elas estão passando dos limites, né, de um equilíbrio. Eu não vou falar de uma normalidade, porque o que é normal, não é mesmo? Qual é o ser normal? Qual é o parâmetro que a gente pode dizer com certeza de que alguém ou algo é normal? O que a gente pode dizer é que existe equilíbrio na nossa vida, na vida em geral, né? No universo existe um equilíbrio, e quando esse equilíbrio ele deixa de existir, as coisas acontecem. Então, na natureza, quando deixa de haver o equilíbrio, acontecem os fenômenos da natureza, não é? Os fenômenos naturais, os cataclismas e tudo que acontece que é destrutivo. Então, para nós é a mesma coisa. É do mesmo jeito. Se a gente não respeita a natureza, o fluxo da vida, nós vamos ter esses desequilíbrios. E vamos ter a negatividade. A negatividade é no sentido de ser algo destrutivo, não é? A energia dos pensamentos e sentimentos influenciam a vida, sendo crucial cultivar a positividade para um crescimento contínuo. Mas, aqui, a gente não pode dizer que tudo tem que ser olhado de forma positiva, não é? Porque senão você entraria aqui em contradição todas essas informações, não é? Porque se está se dizendo que nós precisamos enfrentar, confrontar as nossas sombras, nós precisamos aceitá-las e integrá-las na nossa vida de forma equilibrada. Então, nós não vamos poder passar por cima disso tudo e ficar olhando como se tudo fosse uma maravilha, como se tudo fosse só luz. Então, não é essa positividade que se está falando. Aqui, no livro, ele traz uma positividade no sentido de ver, por exemplo, as dificuldades, não é? De uma outra forma, por uma outra perspectiva. Então, eu perceber dentro de mim que eu tenho raiva hoje e não esconder isso de mim mesma, isso mostra que eu estou entrando em contato com as minhas sombras
estou trazendo ela à luz da minha consciência, estou aceitando essa sombra. Isso quando essa emoção é negativa, igual a destrutiva, porque a raiva também é uma emoção importante. Ela faz com que a gente se motive a fazer algo. A raiva, ela tira a pessoa daquele lugar de passividade. A raiva, ela motiva, ela empurra para frente. Ela é o basta, né? Aquele basta, chega. Então, a raiva, ela é importante, mas quando essa raiva, ela é autodestrutiva, quando essa raiva destrói a própria pessoa, como, por exemplo, no caso de doenças psicossomáticas, né, que não é que todas sejam causadas pela raiva, mas todos os sentimentos que não são olhados, todos os sentimentos que não são trabalhados e que vão causando aquele problema interno, aquelas crises internas que não são trabalhadas, acabam saindo de alguma forma. Em muitas pessoas, essas emoções não trabalhadas vão sair em forma de doenças. E essas doenças vão minando essa pessoa. Então, ela está sendo destrutiva, é autodestrutivo, né? Então, aí a gente vê que a não aceitação daquilo que a gente é por dentro, aquilo que está dentro de nós, a tentativa de esconder aquilo e fazer de conta que tudo é maravilhoso, quando não é, na verdade, para nós, isso mascara a nossa realidade. Então, não é desse positivo que o livro está falando. É dessa outra perspectiva. É de você aceitar que você tem determinadas sombras, abraçar essas sombras, acolhê-las, e entender que, olha, hoje elas estão aí para me mostrar o quê? Para me ensinar o quê? Como ela pode me ensinar a essa nova situação, a esse novo comportamento, a essa nova perspectiva? Então, ela não vai ser vista de forma negativa, muito pelo contrário, não é? Concepções errôneas geram padrões de comportamento destrutivos, criando um ciclo vicioso de medo e depressão. Então, olha, essas concepções errôneas são aquelas nossas distorções sobre tudo que chega até nós, ou sobre a forma como a gente vê o mundo, ou vê a vida, vê a nossa própria vida. Essas concepções errôneas, elas acabam criando esses padrões de comportamento que são destrutivos, que são disfuncionais em relação, principalmente, às pessoas que nos rodeiam, que se relacionam conosco. E quanto mais a gente tem disso, mais a gente vai ter dessa mesma situação. Vai vir como se fosse um círculo vicioso. A gente sempre está rodeado de tudo isso, dessas concepções e do que vem a seguir e o que vai se integrando a elas, e é como uma bola de neve ali, não é? Então, nós precisamos estar atentos a essas emoções dentro de nós, a formas de comportamentos que a gente tem, aos nossos padrões, né, de comportamento. Emoções como medo e raiva muitas vezes disfarçam sentimentos mais profundos, levando a uma resistência que agrava a situação. Então, muitas vezes esse medo, essa raiva, elas estão nos protegendo de algo que é mais profundo que está dentro de nós. Então, existe algo por trás da raiva. Muitas vezes uma pessoa que agride, na verdade, ela está se defendendo. Ela ainda se sente muito vulnerável. Então, ela agride, que é para ela se sentir segura. Então, olha só, existe algo por trás disso. Se somos nós que somos essa pessoa, nesse exemplo,
Nós precisamos, então, trazer isso à luz da nossa consciência, entender que nós temos isso dentro da gente e acolher isso. Por que nós temos isso? Não é? Por que a gente precisa agredir? Então, são coisas que nós, com a vida, né, com o fluir da vida, a gente começa a nos integrar a esse nosso conteúdo interno. A falta de enfrentamento das causas que estão por trás dessas emoções intensifica a autodepreciação e a desconexão emocional. Então, nesse círculo vicioso aí, nessa bola de neve, conforme nós estamos aí deixando de olhar para isso, para essas emoções que estão por trás dos nossos comportamentos, né, padrão, nós estamos então nos desconectando emocionalmente conosco mesmo. Podemos começar até a nos depreciar. É aquela questão da baixa autoestima, né? A pessoa tem a baixa autoestima. Então, ela está se desconectando dela mesma. Ela não se enxerga mais com as potencialidades dela. Tá? Isso por quê? Porque não se enxerga os sentimentos, as verdadeiras emoções que estão por trás daqueles comportamentos padronizados. O que está por trás de tudo isso? Esse processo de autoperpetuação negativa, a bola de neve, culmina em crises emocionais, onde a frustração e a raiva se tornam difíceis de lidar. Então, olha, se a gente não tem esse contato com a gente mesmo e não enxerga, não aceita que nós temos dificuldades internas, não busca trazer isso para que a gente possa acolher, o que vai acontecer são crises, são estas crises aqui fortes que diz no livro, né? E não tem como impedir que essas crises aconteçam. Então, não adianta fugirmos dessa realidade. A gente pode fazer de conta que não vê, que não quer ver e quer ficar naquela posição. Só que chega um momento em que a pressão interna é tão grande que virá uma crise. Aí, quando as pessoas trabalham, por exemplo, uma meditação, começam a fazer uma meditação, ou até um tratamento, né, terapêutico, e começam a entrar em contato, elas vão dizer, nossa, eu piorei. Não é que eu piorei, é que agora eu estou permitindo que venha. Agora está vindo. Então, quando a gente começa a fazer tratamento, quando a gente começa a fazer terapia, a primeira aparência que nos dá é que está piorando, justamente porque essas emoções começam a encontrar uma guarida ali, né? Ela começa a encontrar um caminho para poder se expressar. Agora elas estão sendo ouvidas, então elas vêm com tudo. Então, é um ótimo sinal, na verdade. Quando essas emoções não são reconhecidas, a pressão interna pode levar a uma explosão emocional dolorosa, que é o que eu acabei de falar. Então, qual é o segredo? Olhar para dentro, reconhecer essas emoções, buscar reconhecer essas emoções. Se eu ainda não sei, eu vou buscar conversar com essas emoções e perguntar: vocês querem vir? Vocês querem vir aqui? Eu estou aberto para vocês. E permitir que elas venham. E isso pode ser difícil mesmo, porque vai ser difícil encarar, né? Dizer, então, eu tenho isso mesmo. Eu tenho essa emoção aí, realmente. Eu achava que eu não tinha, mas eu tenho. E tá tudo bem? A crise pode pôr um fim à autoperpetuação negativa. E que essa autoperpetuação é isso que eu falei.
É essa bola de neve que vai aumentando cada vez mais. Ela vai nos levando para aquele lugar que parece confortável, mas não é. Então chega a crise que é para parar logo com isso, acabar com isso, para resolver a situação. Quando ocorre uma explosão emocional, o indivíduo é confrontado com a necessidade de reconhecer sua situação ou continuar fugindo. Então, ele é confrontado pela vida. Se não faz uma terapia, tudo bem, não tem problema. A vida vai trazer a hora do vamos ver ali. A vida, ela é sábia. Vai chegar um momento que ela vai jogar aquela situação que vai gerar aquela crise, aquela gotinha d'água que vai transbordar o copo. E aí a pessoa vai entrar em contato com tudo aquilo que ela achava até que ela não tinha. Mas ela vai se ver ali fazendo coisas que ela achava que ela nunca faria. Mas é porque agora explodiu, estourou. E não precisa ser assim. Se existe o hábito de estar olhando para dentro, de estar sempre reconhecendo, atento aos comportamentos, aos próprios comportamentos. Não adianta ficar olhando para o outro, olha como uma pessoa é isso, olha como uma pessoa é aquilo, não. Não é olhar para o outro, é olhar para a gente mesmo. Inclusive, quando a gente apontar o dedo para o outro, é bom a gente olhar para a gente, porque se eu estou reconhecendo aquilo no outro, ó, pode ser que eu tenha aquilo dentro de mim. Pode ser que seja o contrário. Aquilo que o outro faz que me irrita, pode ser justamente o que está me faltando. Às vezes é o que está me faltando, é o que está me fazendo sofrer. Às vezes a pessoa diz não, 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 aquela outra lá diz não, 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 não e não, ponto. Direto e reto. Aí vai alguém que só diz sim, não consegue dizer não e vai falar mal daquela outra pessoa. Ela está se projetando. Por quê? Porque aquela pessoa tem aquilo que ela precisaria. Então, que tal ela trabalhar ou dizer o não? Não importa a outra pessoa. A outra pessoa tem a vida dela, tem as coisas dela para aprender. É tudo dela, é com ela. Problema dela. Quem importa somos nós. Enquanto a gente só fica apontando o dedo, a gente não está se trabalhando e a gente está numa missão assim infrutífera, porque não resolve para ninguém ficar falando do outro. Não resolve. Mas o que resolve é olhar para dentro da gente. Aí resolve. Então, o livro ele vai dando esses insights, né? Ele vai dando essas dicas para a gente o tempo todo. Essas crises, muitas vezes vistas como colapsos de velhas estruturas, são essenciais para a reconstrução e renovação. Então, olha só como as crises são importantes, são pertinentes mesmo à nossa evolução, porque a vida, ela faz esse movimento de fluxo, de crescimento, é numa espiral, é uma espiral que começa pequenininho aqui, ela vai aumentando, e conforme a gente vai aumentando nessa espiral, vai ampliando a nossa visão, porque é uma espiral que gira, começa pequena e vai ficando grande, e vai nessa espiral esse crescimento. Conforme a gente está vendo de forma mais ampla, a gente vai sofrendo menos, porque a gente começa a perceber que tudo isso está dentro de nós. Tudo que a gente vê no mundo que a gente reclama está dentro de nós. Ou é a gente se projetando, ou é a gente se projetando também no outro, porque a gente acha que a gente não é daquele jeito, a gente vê no outro e critica, é algo que a gente também é. Tem uma série de formas aí de se projetar no outro. Então, é muito sutil tudo isso. A gente precisa estar atento para percebermos o quanto a vida é uma professora incrível para nós. Basta que a gente se integre com a vida, se integre com a natureza.
A natureza, ela vai ensinar muitas coisas para a gente, quando a gente se integra a ela. Embora a maioria das pessoas não compreenda seu significado da crise, né? Um despertar da consciência pode ajudar a evitar que a negatividade se aprofunde. Então, olha, o despertar da consciência. Quando a gente começa a despertar e precisa ser ascensionado, precisa ser uma pessoa muito evoluída, não. Nós temos na nossa vida simples vários pequenos despertares, vários insights que ajudam a gente a despertar para vários pontos de vista. Então, nós não podemos achar que existe só despertar da consciência para aqueles que já estão evoluídos. Porque mesmo eles, esses evoluídos, ainda têm um caminho de evolução adiante deles. A evolução não para, nunca. A gente não sabe aonde vai dar tudo isso. Então, nós precisamos, sim, fazer esse movimento evolutivo e entender, né, que, mais uma vez, mais uma bibliografia, mais um autor trazendo sobre coisas que já foram ditas, repetitivas, estão aí aos montes, em diversos livros, e muitos dos seres humanos aqui no mundo ainda estão marcando passo, porque, não sei, né? Talvez seja o tempo mesmo, o tempo de cada um, não é? E o universo tem todo o tempo do mundo, não é mesmo? Enfrentar a verdade interior desde os primeiros sinais de distúrbio é crucial para interromper ciclos viciosos e promover mudanças positivas. Então, é aquela história de estarmos muito atentos, atentos a nós, ao nosso interior, à nossa psique. A gente precisa estar atento a esse universo interno nosso, a como a gente se manifesta no mundo, o que a gente entrega para o mundo, como a gente se relaciona, como são esses relacionamentos, não é? O crescimento é possível sem noites escuras. Esse noites escuras dos místicos, né? Por quê? Existe o termo noite escura da alma. É aquele momento de, nossa, crucial mesmo, de crise profunda, onde você parece que vai lá para as profundezas da escuridão mesmo. E você vai lá para o fundo do poço. Então, é possível esse crescimento sem ter que passar por tudo isso. É possível. É como se fosse homeopatia, não é? A gente vai tomando aquele remedinho um pouquinho cada dia, aos pouquinhos, ele vai fazendo todo o trabalho no nosso ser. Então, é uma homeopatia a nossa vida, no nosso dia a dia, olhando para as nossas sombras, aquilo que vai se revelando aos pouquinhos. Revelam aqui, eu estou olhando, estou atenta, eu trabalho, eu faço reflexão, eu olho para aquilo, eu penso, eu raciocínio também sobre aquilo, eu elaboro aquilo tudo para mim mesma. Aos pouquinhos, conforme vai aparecendo uma coisa, outra, quando eu fico com raiva de alguém, eu não fico só com raiva de alguém. Ah, eu vou ficar com raiva de alguém, e fico. Não, eu não vou ficar só com raiva de alguém. Eu vou ficar com a raiva de alguém, mas eu vou pegar essa raiva e vou olhar para ela. Por que que eu tô com essa raiva desse alguém? Tá, o que que essa pessoa fez? O que que ela me incomodou? Tá, ela me incomodou aqui e aqui. É essas reflexões mesmo. É como se fôssemos terapeutas de nós mesmos o tempo todo. Porque mesmo que a gente faça terapia, nós não estamos todos os dias na terapia. 24 horas nós estamos conosco mesmo. Todos os dias. Numa terapia a gente fica 50, 60 minutos. Como a gente vai resolver tudo só na terapia? Não é só a terapia que vai resolver.
Na verdade, a terapia é como se fosse uma bússola. Você vai lá, você leva as suas coisas lá, aquilo que você está trabalhando, você leva lá. E você mostra aquilo tudo, você coloca aquilo para o terapeuta, para a terapeuta. E ali você vai ter um retorno. Não é o que você tem que fazer. Não, é uma outra perspectiva que pode ajudar você. É como se fosse algo em conjunto, num ritmo, né? Você está num ritmo ali com aquele terapeuta, com aquela terapeuta, aquele ritmo, aqueles inconscientes estão conversando, eles estão juntos formando ideias. Os dois estão juntos formando ideias. E aí você vai de novo para a sua vida, e você começa a elaborar outras coisas. Esse algo misterioso que é a nossa vida. E aí a gente começa a usar a nossa vida, nosso dia a dia, nosso mundo, como um laboratório. Nós somos o nosso próprio laboratório. Nós podemos fazer isso por nós mesmos. O crescimento pode ocorrer sem crises dolorosas, se houver honestidade consigo mesmo e autoconsciência. Olha lá. Se houver honestidade consigo mesmo e autoconsciência. A honestidade significa o quê? Olha, fiquei com inveja daquela ali. Fiquei com inveja. Putz, não quero aceitar isso, né? Só que chega um momento que eu quero aceitar. Tá, eu fiquei com inveja mesmo. Vou olhar para isso, por que eu fiquei com inveja? Tá, o que acontece? O que eu tinha na infância? Eu tinha as coisas? Aquela lá tem hoje, tem muitas coisas? Será que isso conversa comigo de alguma forma? Porque mesmo que a gente já tenha tantas coisas, por que a gente tem inveja do outro? Às vezes não é de agora. O próprio livro traz a questão das crianças, né? A criança interior. Às vezes é a nossa criança interior que lá, quando era pequena, passou necessidade, aquilo ficou marcado, ficou gravado, está lá no inconsciente. Então, é uma série de coisas que acontecem com a gente, que se a gente olhar com carinho, a gente vai ter ótimos insights. E vai ampliando a nossa consciência. Isso é o mais importante, né? Olha só, eu não li essa partinha aqui de cima, né? Se as dificuldades e sofrimentos forem vistos como oportunidades de crescimento, a verdadeira natureza das crises será compreendida, permitindo evitar muito sofrimento. Então, já comentei isso no slide anterior, né? A morte é uma forma de crise, onde a consciência reconhece a incapacidade de lidar com a situação. Por quê? Morrer é indiscutível, não tem o que fazer. Morreu, acabou, ponto. Não tem o que fazer. Então, a gente entra em crise com essa coisa de morte. Por quê? Porque a gente não tem como resolver. É um tipo de crise. Aliás, é uma crise que com certeza a gente vai ter, porque existe o nosso instinto de sobrevivência. E morrer nunca vai ser confortável, né? Uma ideia confortável. A resistência à mudança gera tensões e crises, sendo que a intensidade da crise reflete a resistência enfrentada. Então, quanto maior for a sua crise, mais forte, isso prova o tanto que existe a resistência naquele ponto. Isso é muito revelador, porque a gente vai perceber nos momentos da nossa vida onde a gente tem aquelas crises terríveis. Aí é hora da gente parar e pensar, ou trabalhar numa terapia, porque às vezes, sozinho, às vezes não consegue. Então, vai trabalhar numa terapia, não é? Quanto mais receptivo o indivíduo for à mudança, menos dolorosa será a crise. Então, ele está dando várias dicas aqui, né? Menos resistência, mais receptivo, mais proatividade.
é ser proativo diante de uma crise, porque ficar ali entrando em colapso não vai resolver situação nenhuma. Não vai. Isso é um fato. E conforme a gente vai se equilibrando, vai se tornando natural enfrentar crises de uma forma mais tranquila, né? Mais serena, com o pé no chão, sem entrar em colapso, sem sair do seu equilíbrio, né? Ou se você sair do seu equilíbrio, você vai conseguir lidar ali, já volta para o equilíbrio, por mais difícil que seja. Existe uma força interior diferente, uma estrutura que segura, é como a casa dos 3 porquinhos, né? Agora eu me lembrei disso. Tem aquelas casas dos 3 porquinhos, tem a mais fraca que voa, tal, e tem a outra, a última, que era a mais forte, aquela vem o vento, bate e não voa. Essa é a casa daquela pessoa, a casa pessoal, né, daquela pessoa que consegue trabalhar com suas crises internas, que consegue lidar bem com a mudança, que está em equilíbrio. O vento vem, a crise vem, é o vento, né? E ela consegue ficar firme ali, sem cair, sem sair voando. A crise exterior e a crise interior. A intensidade da dor em uma crise não é necessariamente determinada pelos eventos externos, mas pela resistência interna à mudança. Então, não é o que está fora que vai fazer essa crise ser mais forte ou ser mais fraca, mas sim o nível de resistência à mudança. Quando a pessoa aceita a crise e se ajusta ao processo, o alívio chega rapidamente. No entanto, a negação e a resistência prolongam a agonia e a desesperança. Todo sofrimento decorre de ideias erradas e reconhecer essas ideias é essencial para a cura e superação das dificuldades. Então, é difícil fazer tudo isso? Eu sugiro não dizer é difícil, tá? Eu sugiro dizer, vai dar um trabalhinho, né? Vai dar um trabalhinho bom, não é? Mas a gente consegue. Nós vamos conseguir. Isso é inegável, porque nós vamos conseguir de um jeito ou de outro. O que a gente não aceitar agora, porque a gente não está nesse momento de aceitar, a gente ainda quer ficar ali, tudo bem. Logo mais o universo vem, coloca outra situação, a gente entra em crise de novo e vamos ver agora. Vamos ver agora. Às vezes existe uma repetição de crises, ou melhor, de fatos repetitivos, né? Os fatos repetem na nossa vida. A gente acha que já tinha resolvido, a gente já tinha se lidado bem com determinada situação e ela volta a acontecer. Então, a vida vai trazer muitas vezes as mesmas situações para a gente ver por outros aspectos. Às vezes vem uma mesma situação, a gente vai ver por outros aspectos, por outros pontos de vista. É a mesma coisa que ler um livro. Quando a gente lê a primeira vez, a gente aprende uma série de coisas. Quando a gente lê a segunda vez, a gente já tem uma outra visão. Olha, não tinha visto por esse lado, olha, nem lembrava disso daqui. Se a gente for ler uma terceira vez, a gente vai ver mais ainda coisas que a gente não tinha visto. Então, a vida traz esses eventos, às vezes, repetidamente, mesmo que a gente já tenha vencido, né? Tenham corrido crises, a gente já tenha lidado com tudo, tenha tido aceitação e feito todo esse processo, aí daqui a pouco, mais adiante, vem novamente um fato repetido. Vamos aprender com ele novamente alguma coisa. Mas se a gente resolveu mesmo, a gente não vai ficar no desequilíbrio inicial em que a gente esteve. Com certeza. A dor
de uma crise não depende apenas dos eventos externos, mas também da interpretação interna que fazemos deles. É como eu recebo esses eventos externos, é como eu vejo, tanto que para um evento para uma pessoa vai ter uma determinada reação, e para outra vai ter outra reação. Uma pessoa vê de um jeito, outra pessoa vê do outro o mesmo evento. É tudo muito relativo. Mudanças externas podem ser mais fáceis de aceitar, enquanto crises internas geram maior resistência e sofrimento. Então, qualquer mudança externa, mudanças de regras, enfim, qualquer mudança que esteja no externo, a gente vai se adaptar mais facilmente. Agora, as mudanças dentro da gente, elas são mais complicadas. Por quê? Porque nós temos as nossas resistências que vão causando esses sofrimentos. O processo de cura ocorre quando aceitamos a crise, permitindo que a energia negativa seja liberada. Porque quando a gente não aceita, a gente gera uma energia densa, uma energia de sofrimento. Agora, quando a gente tem uma aceitação e vai para resolver, a energia muda completamente. Negar essa mudança prolonga a dor e a desesperança. Portanto, a forma como interpretamos e lidamos com as crises é crucial para o nosso alívio e recuperação. Agora, superação das crises. Questionar as crenças errôneas e abrir-se à mudança pode transformar a vida. Então, é aquilo lá que a gente já falou desde o início. Confrontar, questionar, fazer esse diálogo interno, buscar compreender. O amor e outras atitudes construtivas se autoperpetuam, criando um ciclo positivo de expansão e autoexpressão. Então, tudo muda quando a gente começa a ver de outra forma, quando a gente começa a aceitar o que tem dentro da gente, as emoções que a gente ainda precisa organizar dentro de nós, ser sinceros, honestos conosco mesmo, parar de ser aquela pessoa que a gente não é e que o mundo acha que é legal, mas que a gente ainda não é. Então, é ser o que a gente é mesmo, com as nossas dificuldades e com as nossas qualidades. Então, é aceitar as nossas qualidades também, né? Entender que a gente tem habilidades que precisam ser ressaltadas também. E aquelas emoções e comportamentos que ainda precisam ser trabalhados, a gente também aceita. Faz parte de nós. É o que nós somos hoje. E que sempre está em constante mudança. Reconhecer e liberar potenciais internos de beleza, alegria e amor é essencial para o desenvolvimento pessoal. A crença verdadeira em nosso potencial é fundamental para superar as dificuldades e alcançar uma vida mais plena e significativa, onde momentos de dor e alegria se alternam, culminando em uma felicidade duradoura. Então, na nossa vida não serão só flores. A gente sabe que é como se fosse um gráfico. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente não está tão bem, mas não importa. Não é porque não estamos perfeitos em tudo, porque nós temos ainda emoções a serem trabalhadas, que nós não poderemos ter esse amor, entregar esse amor para quem as pessoas que a gente se relaciona, para o mundo, a gente pode amar, né? A gente pode reconhecer os nossos potenciais. Isso é muito importante, que a gente reconheça as nossas habilidades, as nossas qualidades, e que a gente reconheça também aquilo que ainda precisa trabalhar, ser lapidado dentro de nós.
E desta forma, a gente vai crescendo e evoluindo. Não é porque a gente tem coisas ainda para trabalhar que a gente não está evoluindo, que a gente está parado na vida. Não, a gente está em constante evolução. E com as nossas dificuldades. Estar evoluído não significa ser perfeito. O próprio Einstein não era perfeito. Ele tinha habilidades enormes, mas ele também tinha o lado dele que era complicado. Ele tinha também. E muitas outras personalidades. Então, a gente pode dar ao mundo o que é bom nosso. A gente pode dar a nossa contribuição para o mundo. O que a gente dá para o mundo, para a humanidade, não é? Para o nosso planeta, o que a gente oferece? A gente acha que a gente precisa que estar perfeito para a gente poder somar nesse mundo. Não. Por quê? Porque as nossas qualidades estão nos levando a evoluir cada vez mais e as nossas dificuldades estão caminhando junto e aos poucos tudo isso vai se integrando e vai se resolvendo dentro de nós, melhorando cada vez mais, né? Então aqui, ó, culminando em uma felicidade duradoura. A mensagem das crises. Crises pessoais podem ser oportunidades de autodescoberta e transformação. Falamos isso. É muito importante não projetar experiências negativas nos outros ou em si mesmo, de maneira autodestrutiva. É aquela história da projeção. A gente projeta porque alguém, sei lá, nos enganou, agora a outra pessoa também vai nos enganar. Então, a gente está projetando no outro situações que já foram vividas. Cada pessoa é uma pessoa, não são as mesmas pessoas. Não é porque uma pessoa é antiética que todos vão ser antiéticos. Não existe isso, não é? Então, é que a gente olhe de forma realista e não generalize, né? A nossa tendência, muitas vezes, é generalizar, é distorcer. A gente distorce realidades, a gente generaliza. Então, essas coisas a gente precisa ver na gente mesmo. A verdadeira mudança requer uma disposição para enfrentar as dificuldades. Buscar significado nas crises é uma entrega ao poder divino. A resistência à mudança apenas prolonga o sofrimento. A aceitação e a busca ativa por transformação são necessárias para acessar recursos internos e alcançar uma vida mais plena e harmoniosa. Então, gente, nós terminamos por aqui hoje, tá bom? Essa aqui é a última parte do capítulo, termina com essas frases, tá? E espero que tenha sido proveitoso aí para todos vocês.